para complementar, é importante que quando o ângulo não vier em medida de radiano, você tem duas opções. Ou você converte para grau e faz essa mesma medida de 180 menos alfa, 180 mais o alfa e o 360 menos alfa. Mas quando ele não der o valor em graus, você também pode fazer essa relação por radianos. Então vamos dizer que aqui é o alfa. O 180 a gente sabe que é o π. Então aqui vai ser a mesma coisa que π menos o alfa. Aqui vai ser π mais o alfa. E aqui vai ser o 2π menos alfa. Tá certo? É isso. Na trigonometria, no arco trigonométrico, quando a gente for falar de seno e cosseno, é bom que a gente saiba o básico, a base da função, do conteúdo de função, tá certo? Porque vai ser o seguinte, o eixo x, que a gente geralmente chama, e o eixo y vão ter nomenclaturas diferentes. Na trigonometria, o eixo x vai ser a mesma coisa que o cosseno de alfa. E o y vai ser o seno de alfa. Nicolas, como que isso se relaciona com aqueles ângulos simétricos que tu disse? É o seguinte, a gente sabe, vamos dizer aqui que o seno, como o seno é o y, a gente sabe que aqui para cima o y aumenta. 1, 2, 3, 4 e vai aumentando. Então para baixo ele vai ficando negativo. Menos 1, menos 2, menos 3 e por assim vai. Então, como é que vai ser essa relação do seno dentro do arco trigonométrico? Ele vai ser positivo nessas duas posições que está acima e vai ser negativo nessas duas posições que estão embaixo. Então, vamos lá. Vamos dizer o seguinte. Aqui eu tenho o ângulo de 30 graus. No que diz respeito ao ângulo de 30 graus simétrico que está no terceiro quadrante, que vai ser 210. Eu sei que o seno de 30 é igual a 1 meio. O 210, por ser simétrico, ele também vai respeitar esse 1 meio. Então a gente vai botar seno de 210, vai ser igual a 1 meio. Só que tem um critério diferente. Vocês estão vendo que aqui o seno é positivo e aqui o seno é negativo. Então pode-se dizer que o seno de 210 vai ser o seno de 30, só que negativo. Certo? Essa mesma relação vai se estabelecer para o cosseno. Então vai ser o seguinte. O cosseno é o eixo x. Conforme ele vai nessa direção, ele vai aumentando. 1, 2, 3. Conforme ele vai nessa, ele vai diminuindo. E quando ele passar daqui, ele vai ficar negativo. Menos 1, menos 2, menos 3. E por assim vai. Então vai ser o seguinte. Nessas duas posições aqui, vai ser positivo. E nessas duas, negativo. Então vamos dizer que eu tenho um ângulo aqui de 60 graus. E eu quero saber quanto que vale o cosseno do ângulo que está simétrico no segundo quadrante. 180 menos 60, 120. Eu sei que o cosseno de 60 é igual a 1 meio, assim como o seno de 30. O cosseno de 120 vai ser 1 meio. Só que tem um detalhe, ele está no quadrante que ele fica negativo, então vai ser menos 1 meio, tá certo? Falei do seno, falei do cosseno, falta falar da tangente. A tangente, a gente sabe que ela é a relação entre o seno e o cosseno, nesse sentido aqui, que vai ser o seno sobre o cosseno, que é igual a tangente. A gente tem o seguinte, o seno, ele é positivo quando está nessas duas posições aqui, e ele é negativo quando está nessas duas aqui. O cosseno, ele é positivo quando está nessa posição aqui, e nessa daqui. E ele é negativo quando está nessa e nessa. Então a gente sabe que quando a gente for relacionar ou multiplicação ou divisão de números negativos e positivos, a gente vai ter a seguinte maneira. Positivo dividido por positivo, positivo. Positivo dividido por negativo, negativo. Negativo dividido por negativo, positivo. Negativo
positivo dividido por negativo dá negativo. Então a gente sabe que a tangente nesses dois quadrantes vai ser positiva. Então, para dar exemplo, vamos lá, aqui a gente tem o ângulo de 30 graus. A tangente de 30, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Nesse quadrante aqui, o ângulo simétrico aqui vai ser o 150. 180 menos 30, 150. Então, a gente sabe que a tangente de 150 vai ser a mesma coisa que raiz de 3 sobre 3. Porque ele é simétrico, mas ele está no quadrante negativo. Então, ele vai ser menos raiz de 3 sobre 3. Tá certo? Então, nessa relação que a gente estabeleceu do seno e do cosseno, a gente pode sempre estabelecer, pode dizer o seguinte: quando os ângulos forem suplementares, ou seja, os ângulos quando somados dão 180. Então, o alfa mais o beta são 180, vamos dizer assim, 180. Então, implica dizer que um é negativo do outro. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 150, menos raiz de 3 sobre 3. Eles somam 180. Então, a gente pode dizer o seguinte, que a tangente, o seno, o cosseno e a tangente, então eu vou botar o seno, seno, cosseno, e a tangente desse vai ser sempre igual ao seno, ao cosseno e à tangente, só que com o sinal contrário. Então, se no primeiro caso for negativo, no segundo fica positivo. Se nesse primeiro for positivo, o segundo fica negativo. Deu para entender? Vai ser sempre um o oposto do outro. E isso a gente vai ver melhor quando eu for falar bem brevemente da lei fundamental da trigonometria. Antes de partir para as questões, eu vou só falar da relação fundamental da trigonometria, tá certo? A relação fundamental, ela diz que o seno de alfa de um determinado ângulo ao quadrado, somado com o cosseno do mesmo ângulo ao quadrado, vai ser igual a 1. Certo? Vamos para as questões agora.